Bom, pessoal, talvez esse seja um dos vídeos mais importantes da plataforma, que é aqui que vamos aprender como fazer os nossos registros de estudo. É através do registro de estudo que a gente vai informar para a nossa plataforma aquela disciplina que a gente estudou, o assunto, quantas páginas a gente leu, qual o tempo a gente gastou para estudar, quantas questões resolvemos e até mesmo programar as nossas próximas revisões. E o registro de estudo nada mais é do que essa janelinha aqui que eu vou explicar daqui a pouco como a gente chega nela, mas o meu intuito aqui agora é mostrar para vocês o que significa cada um desses campos. Toda vez que a gente for fazer um registro de estudo aqui na plataforma, a gente vai ter que colocar alguns campos. O primeiro deles é esse daqui da data. Então a gente vai ter que informar para a nossa plataforma qual o dia que a gente de fato estudou aquela matéria, né, aquele assunto. Então aqui, como padrão, a nossa plataforma já traz o dia de hoje, a data do dia de hoje, mas você pode fazer registros para datas anteriores, né? Então você pode escolher aqui o dia de ontem para fazer o seu registro de estudo ou qualquer outra data aqui do calendário, né? Se você já tem em alguma outra plataforma registros passados, você pode selecionar as datas desses registros e fazer aqui na nossa plataforma normalmente. O próximo campo que você tem que preencher é o campo da categoria. A gente separou aqui no Estudei em 5 categorias principais: teoria, revisão, questões, leitura de lei ou jurisprudência. Então, basicamente, você classificar aquele estudo que você acabou de fazer em uma dessas categorias. Teoria aqui pra gente significaria que você estaria estudando uma matéria nova que você ainda não estudou. A gente classificou ela como categoria. A revisão, como o próprio nome já diz, você executou ali uma revisão, né, de algum assunto que você já viu a teoria dele antes. Questões, leitura de leis, você está lendo realmente alguma legislação, você pode classificar aqui como leitura de lei, ou também como teoria, né, se é a primeira vez que você está lendo essa lei, isso aí fica a critério seu. Ou jurisprudência, se você está estudando ali algum informativo e tal. Vou deixar marcado aqui como teoria. O outro campo que a gente tem que selecionar aqui é o campo da disciplina. Então a gente precisa informar para a nossa plataforma qual disciplina a gente acabou de estudar. Então no meu caso aqui, como exemplo, eu vou colocar Direito Civil. Seguindo aqui, a gente tem o tempo de estudo, que é um dos mais importantes, né? A gente precisa falar quanto tempo a gente gastou nos estudos. E reparem aqui que o formato que a gente tem que escrever aqui é como se fosse um formato de um cronômetro. Primeiro a gente coloca as horas, depois os minutos, depois os segundos. Então, ó, 1 hora de estudo seria nesse formato que eu escrevo. Se eu quisesse colocar aqui 1 hora e meia, eu ia colocar 01 30 00, 1 hora e meia. Se eu quisesse colocar 45 minutos, 00 45 00. Beleza? Então, é nesse formato de horas, minutos e segundos. Depois que eu escolhi já a disciplina, o tempo, eu escolho aqui o meu tópico ou o assunto que eu acabei de estudar, né? Lembra lá que quando a gente criou o nosso plano, a gente já adicionou as disciplinas e os assuntos. Então aqui quando eu seleciono a disciplina de Direito Civil, automaticamente os assuntos que vão aparecer aqui são os assuntos que estão dentro da disciplina de Direito Civil. Então vou escolher aqui pessoa jurídica. Material a gente colocou aqui como um campo livre de texto para você identificar aquele material que você acabou de estudar. Provavelmente você estudou ali a disciplina de Direito Civil, pessoa jurídica, por algum material impresso, né, ou pelo computador. Então você pode identificar ali aquele seu material em PDF como aula 01. Só uma forma de você identificar mais fácil aquele material, mas não é um campo obrigatório, tá? Importante falar, os campos obrigatórios aqui são a data, a categoria, a disciplina, o tempo e o tópico, tá? Todos os demais campos aqui não são campos obrigatórios. Depois a gente tem aqui 2 caixinhas para a gente marcar. A primeira caixinha é a caixinha de teoria finalizada. É para você indicar para a nossa plataforma se você finalizou a teoria daquele assunto. Então, por exemplo, aqui eu marquei que eu estou estudando um assunto de pessoa jurídica. Se eu lá no meu material, no meu PDF, na aula 1, eu cheguei ao fim, nesses 45 minutos que eu estudei aqui, eu cheguei ao fim do meu material em PDF, ou seja, eu finalizei toda a teoria dessa aula 1 do assunto pessoa jurídica, eu posso marcar aqui como teoria finalizada. Que vocês vão ver lá no próximo vídeo sobre edital verticalizado, que assim que a gente marca o assunto como teoria finalizada aqui, automaticamente ele fica finalizado lá dentro do nosso edital verticalizado. Ele já fica com verdinho, com check, indicando que a gente já finalizou a teoria daquele material, beleza? A próxima caixinha aqui é para a gente programar as nossas revisões. Então, como eu estudei esse assunto aqui de Direito Civil, se eu quiser programar as revisões aqui, eu posso deixar marcada essa caixinha. Atualmente no Estudei, o método de revisão que a gente implementou é o método das revisões periódicas, aquelas revisões
de 1 dia, 7 dias, 30 dias, né? Você define esse período das revisões. Eu também vou mostrar como você pode fazer. Ou você pode definir o período aqui mesmo no registro de estudo, como eu vou mostrar agora para vocês. Futuramente a gente pretende implementar outros métodos de revisão. E se você não utiliza esse método de revisão, você pode deixar desmarcado todo o registro de estudo que você fizer, você pode deixar desmarcada essa opção aqui de programar revisões, beleza? Mas eu vou colocar um aqui como exemplo. Eu vou programar as minhas revisões e aí por padrão ele já colocou alguns valores aqui, que é os valores padrões que a gente vai ver depois lá no último vídeo, como a gente pode alterar esses valores padrões aqui. Mas você pode aqui ou excluir, clicando nesse xzinho, ou você pode adicionar novos valores clicando nesse maisinho aqui, né? E o que que significa cada caixinha dessa? Significa que eu estou querendo programar a revisão aqui de 1 dia, de 7 dias, de 30 dias e de 60 dias. Isso significa que, como eu estou fazendo o meu estudo hoje da disciplina de Direito Civil, Pessoa Jurídica, e eu marquei essa opção de programar revisões, isso significa que eu estudei, a minha plataforma vai me lembrar de revisar esse assunto aqui, Pessoa Jurídica, daqui a 1 dia, daqui a 7 dias, daqui a 30 dias e daqui a 60 dias. Então é basicamente isso que essas caixinhas representam. Se eu quiser, quero adicionar uma caixinha de 90 dias, como que eu faço? Eu clico nesse maisinho, coloco, digito aqui 90 dias e clico em salvar. Pronto, adicionei a caixinha de 90 dias. Ele vai me lembrar de revisar daqui a 90 dias também esse assunto. E a gente vai ver a parte das revisões num vídeo para frente, tá bom? A próxima informação que eu tenho que colocar aqui é sobre as questões. Se eu resolvi questões, eu coloco aqui quantos acertos e quantos erros eu obtive. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu tive 18 acertos e 6 erros nas questões. Seguindo aqui, a gente tem as páginas lidas, então você pode informar quais páginas do seu material, por exemplo, aqui da aula 1, eu acabei de ler, né? Vamos supor que eu li da página 14 até a página 28, pronto, informei. Se eu quiser adicionar mais páginas, por exemplo, eu posso colocar, eu li da página 14 a 28 e depois eu li da página 35 até a página 55. Adicionei aqui também. Se eu assistir vídeo aula, eu posso adicionar aqui também. Então, por exemplo, eu assisti o vídeo 01, foi do minuto 0 até o minuto 15, então eu vou botar 0015. Se eu quiser adicionar outra videoaula, eu consigo colocar aqui também, ó, vídeo 02 foi do minuto 0 até o minuto 00, 12 minutos. Pronto, adicionei páginas e videoaulas. E posso deixar um comentário aleatório aqui, por exemplo, rever as questões 1, 3 e 8. Um comentário aleatório e clique em salvar. Pronto, o meu registro foi computado na plataforma. Aqui em cima vai aparecer mensagem, o seu registro foi computado. E todos os campos aqui, as minhas horas de estudos foram aumentadas, o meu percentual de acertos, né, quantidade de questões resolvidas. No gráfico aqui eu consigo ver, ó, as horas estudadas foi aumentada. Ó, o meu estudo aqui, que eu acabei de fazer de Direito Civil, 45 minutos, já aparece aqui no estudo de hoje. Então, basicamente, são esses os campos para a gente realizar um registro de estudo. Mas falta eu dizer para vocês como que a gente faz esse registro de estudo, como que a gente faz aparecer aquela janelinha ali do registro de estudo, e isso é bem fácil, bem intuitivo. Mas para isso eu preciso parar um pouquinho aqui e explicar para vocês que existem duas formas da gente fazer isso. Vão existir dois tipos de pessoas que vão estar usando a nossa plataforma Estudei. Primeiro, aquelas pessoas que vão querer criar um planejamento aqui dentro do Estudei e seguir o planejamento que a nossa plataforma indicar, né? Como a gente viu no vídeo anterior, a plataforma vai indicar ali qual matéria você vai estudar e quanto tempo estudar essa matéria. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que vai ter aqui dentro do Estudei. E o segundo grupo de pessoas vão ser as pessoas que não vão querer fazer um planejamento aqui dentro da nossa plataforma ou já vão ter um planejamento externo, por exemplo, de algum mentor, de algum coach. Então, esse tipo de pessoa vai usar a nossa plataforma somente como uma ferramenta para registrar os estudos e acompanhar, fazer o acompanhamento da sua evolução nos estudos, né? Para aquele primeiro grupo de pessoas que vai querer criar o seu planejamento aqui dentro do Estudei, vai querer seguir à risca o que a plataforma mandar, é bem simples fazer o registro de estudo. No vídeo anterior a gente viu que a gente pode acessar o planejamento ou aqui na minha home, ele já me mostra o que eu preciso estudar, ou então pela tela de planejamento. Eu vou aqui pela tela de planejamento para começar, e aqui no nosso planejamento ele já está mandando a gente estudar aqui 1 hora de direito penal. Como então eu faço o registro de estudo dessa 1 hora aqui?
O Estudei dá duas maneiras de você fazer isso. Se você está aí com seu material de estudo agora, quer começar a estudar direito penal 1 hora, é só você clicar nesse botão aqui de iniciar estudo, que o Estudei já vai iniciar automaticamente um cronômetro e você vai estudando durante essa 1 hora. Né? Então, o cronômetro vai passando, você vai estudando aí no seu material de estudo até completar 1 hora de estudo. Tá vendo aqui que tem o limite aqui, ó, 1 hora, de 0 a 1 hora. E conforme o tempo vai passando, essa barrinha vai preenchendo até dar 1 hora de estudo. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai utilizar o cronômetro quando a gente está estudando ali ao vivo, com o Estudei, né? Você quer começar a estudar agora, então você vai iniciar o cronômetro até ele completar essa 1 hora de estudo. Então, vamos supor que finalizou essa 1 hora de estudo. E aí, para você finalizar o seu estudo e fazer o seu registro de estudo, é só você clicar nesse botão aqui de parar e salvar. E aí vocês vão ver que vai aparecer essa janelinha, que é aquela janelinha de registro de estudo. Mas agora você já sabe preencher ela e já sabe o que significa cada um desses campos. Então, aqui, ó, repare que como a gente utilizou o cronômetro, ele já trouxe o tempo automaticamente do meu cronômetro. Aqui ele deu 1 minuto e 5 segundos aqui, né? Mas o meu planejamento mandava estudar 1 hora. Então vamos supor que eu estudei aqui a minha 1 hora que o meu planejamento mandou. Vou digitar aqui 1 hora. Vou escolher o meu tópico. Estudei esse primeiro tópico aqui. Posso colocar a aula, por exemplo. Foi da aula 02. Marx foi a teoria finalizada ou não. Coloco questões, 18 acertos, 3 erros. Foi da página 1 até a página 15. Não vou colocar videoaulas. E comentário, eu vou deixar um comentário aqui aleatório, blá, blá, blá. E clico em salvar. Assim que eu clico em salvar, ele já atualiza o meu ciclo de estudos. Já fala que eu fiz a minha 1 hora de estudo de direito penal. Aqui ele já completa também, ó, a minha barrinha de direito penal. E agora é só eu seguir para a próxima disciplina, direito processual civil. Ele está mandando eu estudar mais 1 hora. Então vocês viram que é bem simples. Se você quer estudar ali ao vivo com a nossa plataforma, é só você clicar nesse botão aqui de iniciar estudo, que o Estudei vai abrir o cronômetro e você pode começar estudando aí no seu material de estudos. Agora vamos supor que você já estudou, você não estava com a nossa plataforma aberta e você só quer usar a nossa plataforma para fazer o registro de estudo, né? Você não quer usar o cronômetro. É só você vir nesse segundo botão aqui, adicionar estudo manualmente. E você vai ver que quando você clicar aqui, vai abrir aquela nossa janelinha do registro de estudo. E agora é só a gente colocar o tempo que a gente gastou para fazer esse estudo, né? Ele mandava eu estudar direito processual civil durante 1 hora. Então vamos supor que eu estudei agora foi 1 hora e 10 minutos. Eu faço o meu registro de estudo, seleciono o assunto, coloco os outros dados, vou deixar só colocar aqui agora questões, 25 questões e 10 erros, da página 15 até a página 20, e clique em salvar. E ele também fez o nosso registro de estudo, né? Ele mandava eu estudar aqui durante 1 hora, só que eu estudei 1 hora e 10 minutos, não tem problema nenhum. Ele vai computar, computou as horas aqui em cima também, computou no gráfico aqui do nosso ciclo de estudos. E é essa maneira que a gente consegue fazer o nosso registro de estudo aqui dentro da plataforma, se a gente já tiver um planejamento, né? Então, para aquele primeiro grupo de pessoas que tem um planejamento, que está seguindo o planejamento do Estudei, você pode fazer ou pelo cronômetro, clicando aqui em iniciar estudo, ou manualmente. Se você já fez o estudo e só quer registrar que você fez aquele estudo, você pode clicar aqui. Lembrando que lá na nossa home a gente consegue acessar o nosso planejamento também. Então repare que aqui ele já está completo os estudos que a gente fez. E se a gente quiser iniciar um outro estudo aqui de direito empresarial, por exemplo, a gente pode ou clicar aqui para iniciar o nosso cronômetro ou adicionar o estudo manualmente, como a gente viu agora há pouco lá na aba de planejamento. Então é bem simples. Para esse primeiro grupo de pessoas que quer usar o nosso planejamento aqui, você pode usar dessas duas maneiras. Agora, para aquele segundo grupo de pessoas que não está usando o planejamento aqui do Estudei, só quer fazer o registro de estudo aqui na nossa plataforma, é bem simples também. Ou você pode usar esse nosso botão aqui de cima, então vamos supor que você estudou 1 hora e meia de direito constitucional. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui de adicionar estudo. Esse botão você vai ver ele em várias telas aqui do Estudei, ele vai estar aparecendo em várias telas para você sempre registrar o seu estudo. E aqui você vai colocar as informações que a gente já viu. Então vamos supor que eu fiz agora questões de direito constitucional durante 1 hora e meia. Aí eu seleciono um assunto, vou colocar esse assunto aqui, e vou colocar que eu fiz 58 questões
e 12, 58 acertos e 12 erros. Pronto, não vou colocar mais nenhuma informação, vou adicionar o meu estudo e automaticamente aqui, ó, Direito Constitucional, 1h30, já está aqui registrado, tá? O verdinho aqui, ó, questões em Direito Constitucional. Então, essa é a maneira que a gente usa para registrar algo que não estava dentro do nosso planejamento, ou para aquelas pessoas que têm um planejamento externo, seja de um mentor, de um coach, ou até mesmo um outro planejamento que ela tenha feito fora da nossa plataforma Estudei, tá bom? E a segunda maneira da gente fazer isso para essas pessoas que não têm planejamento é utilizando o nosso cronômetro. Então vamos supor que você quer estudar aí agora 1h20 de direito penal. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ó, na parte inferior da tela, no canto direito, no nosso cronômetro. Ele vai abrir o cronômetro e você vai clicar no play e vai esperar passar essa 1h20. E aí, quando esse tempo acabar, você vai clicar aqui no botão de pausar e vai abrir a nossa telinha de registro de estudo. E aí você vai fazer o seu registro normalmente. Selecionar a categoria, a disciplina era Direito Penal. Aqui está o tempo do cronômetro, né? 8 segundos, mas vamos supor que eu estudei lá 1h20. Coloco, seleciono o assunto e clique em salvar, né? Preenche todas as informações que eu quero, clique em salvar e o meu registro foi feito. Beleza, pessoal? Uma outra coisa interessante aqui do cronômetro é que você pode, ao abrir o cronômetro, você pode deixar ele na tela inteira assim, todo aberto, ou você pode clicar nessa setinha aqui em cima e ele vai ficar minimizado aqui embaixo, o cronômetro vai ficar rodando aqui, ó, vocês podem ver pequenininho, mas é uma forma legal também de você acessar, continuar vendo as outras telas do Estudei aqui, mas com o seu cronômetro rodando, tá bom? É assim que a gente faz os registros de estudos aqui dentro da plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mandar lá para o nosso suporte.